Só tem uma coisa mais maravilhosa do que ter um propósito na vida, que é cumprir esse propósito. Só que muita gente está andando por aí sobrevivendo no piloto automático, sem pensar que tem um propósito de vida para cumprir, que às vezes não se sente pleno, não tem sucesso em uma coisa e em outra, que tenta e se sente frustrado porque não está caminhando rumo àquele propósito ou aqueles propósitos que ela tem. Pode ter mais de um propósito? Sim, pode ter mais de um propósito. E os seus propósitos, aquilo que Deus te chamou e criou para fazer, vão estar ligados aos seus dons e talentos, a desejos que você tem no seu coração, que queimam quando você se imagina, ou queimavam caso você nem pense nisso mais, de tão frustrado que se sente. E também, muitas vezes, estão ligados com travas que você tem. Por exemplo, eu tenho vontade de palestrar e falar com públicos enormes, eu me imagino assim, e eu não tenho nem chance de executar. Talvez você tenha travas para ir fazer aquilo ali, travas mentais, barreiras na sua cabeça, seja de vergonha ou, eu não posso fazer isso, eu não tenho onde fazer isso, eu não sei como fazer isso. São várias travas, né? Crenças que a gente foi construindo, foi vivendo coisas, foi tendo desânimos, frustrações, pessoas falando coisas pra gente e foram nos afastando cada vez mais do nosso propósito de vida, dos nossos propósitos, que a gente nem parou pra pensar como que a gente se afastou tanto. Ou tem gente que nunca nem parou pra imaginar que ela foi criada para fazer coisas diferentes de outros e que assim elas vão servir muitas pessoas. Aí a gente vê um monte de gente ansiosa, deprimida, frustrada, estressada, empurrando assim cada dia, sem conseguir ter alegria plena, sem conseguir sentir aquela satisfação de viver cada dia, porque elas estão perdidas e confusas no fundo, por mais que sejam pais de famílias que estão sustentando ali a sua casa, por mais que sejam mães que estão ali cuidando dos seus filhos e de tudo que conseguem, equilibrando tudo, por mais que sejam jovens que estão ali querendo fazer uma coisa e outra, super empolgados, mas não estão com um objetivo claro. Não importa a esfera que você está vivendo, se você não se sente plenamente satisfeito, não se sente cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele efetua o querer e o realizar. Se você tem desejo de fazer coisas, mas você não realiza, ou nem tenta, ou tentou e não deu certo, vamos pensar nessas 3 coisas aqui que eu quero dizer para vocês, olha só. Para cumprir o nosso propósito, a gente precisa de 3 passos. E veja em qual desses você se encontra e se encaixa agora, tá? Primeira coisa, consciência de que você tem um propósito ou mais para cumprir nessa terra. De que você não veio só para nascer, crescer, namorar, trabalhar, casar, criar seus filhos ou fazer o que você quer na vida e depois morrer. Não foi para isso que você nasceu. Entende? Não é só isso, a vida não é só isso. Não tem que ser, não foi para isso que Deus criou cada um de nós. E a segunda coisa, depois da consciência, a primeira é a consciência de que tem um propósito. Se você não sabia ainda, você tem um ou mais propósitos que você já deseja, se você parar para pensar aí, cumprir na sua vida, ajudando outras pessoas, alcançando outros, tendo relevância no mundo, brilhando nesse mundo. Depois da consciência, a segunda coisa é saber ou buscar qual é esse propósito. Qual é esse propósito? O que será que eu vou gostar de fazer? Quais são os meus dons e talentos? E com isso eu vou estar alcançando e ajudando muita gente. Tem gente que tem o talento para rir, para fazer brincadeiras e arrancar sorriso dos outros. Tem gente que tem o dom de ensinar. Tem gente que tem o dom de chegar num lugar e trazer brilho. E se você quer um desses dons, que você deseja isso, mas sente que ainda não tem, você talvez tenha sim esse propósito, mas não sabe ainda como, ou não crê que pode fazer, viver isso. Tenho muita vontade de chegar num lugar e envolver todo mundo com a minha alegria, mas não é assim que acontece. As suas vontades, os seus desejos mais profundos têm relação direta com o seu propósito, entende? Pode não ser o propósito completo, mas ele tem relação com aquilo que você quer fazer, que você foi chamado para fazer. A terceira coisa, depois de buscar qual, primeiro, ter consciência de que tem propósito na vida, não nasceu por nascer. Segunda, saber ou buscar de Deus qual é ou quais são esses propósitos para você cumprir, observando seus dons e talentos, as suas vontades, observando o que você imagina, se imagina fazendo e ajudando pessoas e aquilo brilha os seus olhos. E a terceira coisa é decidir cumprir. Essa é a mais difícil, na minha opinião. É decisão. Sueli, não é decisão, já tentei muitas vezes na vida, eu já fui atrás de fazer isso e aquilo,
Eu já tentei coisas, né, na internet, já tentei coisas na igreja, tentei coisas não sei onde, não sei onde. Não é questão só de decidir isso, Ellen. A partir do momento que a gente decide e aguarda as orientações de Deus, a gente vai passar por um tempo de direção. Alguns observam isso mais rápido, recebem essa direção mais rápido, ou percebem mais rápido o que Deus está falando. Outras pessoas demoram mais para entender, vão fazendo testes e mais testes, mas começa com a decisão. Eu decido cumprir esse propósito. Eu decido não viver mais por viver. Por mais que eu vou continuar trabalhando só ele, mas eu vou ter que largar tudo que eu faço de responsabilidade. Eu vou ter que deixar de lado tudo que é o meu dever fazer todos os dias, que eu tenho aqui para cumprir. Não, você não precisa largar tudo de uma hora para outra, a não ser que Deus te peça isso. Mas quem sou eu para falar que Deus está te pedindo? Isso aí é uma coisa que você vai ter que ouvir de Deus. Você e Deus. Mas enquanto você caminha, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você faz as suas coisas, você decidir e seguir para esse propósito. E buscar coisas e falar, Deus, e agora? O que eu posso fazer? Para abençoar pessoas, para ajudar, para levar uma mensagem, para ser pleno naquilo que eu gosto de fazer, que eu sou bom fazendo, ou que eu gostaria de fazer, mas não sei nem por onde começar. Deus me mostra. E aos poucos você vai começar a receber direções, você vai começar a entender algumas coisas, perceber algumas coisas em você, perceber barreiras na sua mente que te impedem, perceber coisas que você viveu ou ouviu lá atrás e que te atrapalham de viver plenamente isso, de cumprir seu propósito, te atrapalham de ir em busca dele, te fizeram às vezes perder a vontade de fazer isso. Não perca a sua vontade de cumprir seu propósito. E se você perdeu, resgata isso. Deus está pronto para te ajudar com essa tarefa. Não viva mais perdido, estressado, ansioso, deprimido, sem saber a que veio. As barreiras mentais que você tem, você pode vencer cada uma delas. As crenças que te limitam e que te atrapalham, fazem você viver por viver. Você pode mudá-las, cada uma. E não é culpa de ninguém, ninguém pode te impedir se você decidir cumprir teu propósito. Entende? O que te falta? E eu quero terminar esse vídeo com isso. O que falta para você, o que te impede de cumprir o seu ou os seus propósitos na vida? Eu vou te falar agora, nesse vídeo. O que te falta está dentro da sua cabeça. Experiências, coisas que você ouviu, coisas que você acredita, que você duvida, que está aí dentro. No seu subconsciente, você nem tem consciência de muitos deles, que estão gravados na memória, que você não se lembra o tempo inteiro, mas que te atrapalham todos os dias de cumprir plenamente o seu propósito, de viver uma vida que vai te dar satisfação, alegria todos os dias, paz, porque você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, ajudando pessoas, se destacando, sendo relevante. Na sua cabeça está toda a barreira, vivências, crenças. Vamos começar a reprogramar a mente para cumprir o nosso propósito. Primeiro, consciência. Segundo, saber ou buscar qual é esse propósito. E terceiro, decidir cumprir. Fala comigo. Fala para você mesmo ou escreve nos comentários. Eu decido hoje cumprir o meu propósito. Eu decido cumprir o meu propósito. Não quero mais viver por viver. Quero cumprir meu propósito aqui. Senhor, me mostra qual e como. Quero saber e decidir. Ando perdida e quero saber. Quero me sentir plena e fluir. Estou cansada de esperar. Quero finalmente cumprir. Quero finalmente cumprir.